Queria ouvir os companheiros sobre o rebaixamento do Santos. Ainda tem outras coisas para falar, mas por favor. Siga o relator. Vamos por partes. Futebol não pode ser uma questão de vida ou morte. Concordo. O futebol, eu acho que é preciso desenvolver uma relação saudável com o futebol e sem perder a paixão. É óbvio que isso é uma questão muito pessoal. Eu estou citando isso por conta do que aconteceu depois do jogo, né? E eu olhava aquelas cenas de fogo no entorno do estádio, no entorno da vila. Eu comentava isso, inclusive, ontem, Sim. depois do linha de passe. Porque quando a gente fala do Santos, não é assim. Eu não vou entrar no mérito sobre as outras, tá? Se a gente for citar Sim. os 10 maiores times, acabou o futebol hoje. E vamos contar a história do futebol. O futebol acabou. E vamos contar a história do futebol. Vamos falar sobre as maiores equipes do mundo, os maiores clubes do mundo. Vamos separar 10, para dar um exemplo. O Santos está dentro, assim, com o pé nas costas. Para mim, está entre os 5. Sim. Tá? E eu não vou entrar, para mim, está entre os 3. Mas eu vou mais longe ainda, tá? Sem que não vou colocar a ordem aqui, porque essa não é... E nem vou citar os outros, porque Claro, não é a grande questão. Está falando do Santos agora, E basicamente. pouquíssimos times brasileiros entram entre esses 10, tá? O Santos está entre eles. O Santos é um gigante do futebol mundial. E aí eu lembrava, eu já fui na Vila, não estou exagerando, centenas de vezes. E eu fiquei pensando no futebol dos anos 60, final dos anos 50, 70, os jogadores que atuaram nesse estádio, tudo que foi vivido ali. Porque grande parte da era de ouro do futebol brasileiro, do beautiful game, como chamam os ingleses, do futebol brasileiro se transformando no futebol mais reverenciado do planeta, é dali, é da Vila. Grande parte foi construída ali. A Vila viu tudo isso, ainda mantendo uma coisa de quando você chega no estádio, as ruas, as casas, tudo muito mais além do jogo, sabe? Tudo que envolve esse ambiente santista que ontem viveu o seu pior momento da história. E repito, o futebol não pode ser uma questão de vida ou de morte. Mas quando você fala de esporte, você vê o que é o futebol, a reverência ao jogo, aos ídolos, a técnica, a paixão, a competitividade, a beleza do jogo. Nós estamos falando de um palco que onde está a realeza, um palco sagrado, um lugar muito especial. E ontem, por conta de diversos problemas de gestão, o Santos viveu o seu pior momento da história. A torcida santista, principalmente os que ainda estão vivos, que viram o Santos antigo, viveram o seu pior momento da história. Por exemplo, assim, meu pai foi embora em 2020, o pai santista. Meu avô foi embora já bem antes. Meu tio está muito bem de saúde, vai completar 78 anos em janeiro. Não foi à Vila ontem, mas foi a Sócio Rei, foi boa parte da vida na Vila Belmiro. Essas pessoas e muitos outros, você citava alguns jogadores, viveram o pior momento esportivo. E não dá para dizer, eu sei que todo torcedor sente. O torcedor do América caiu, sente. O torcedor do Goiás sente. O do Curitiba, time grande, quando a grandeza do futebol brasileiro foi construída em cima dos estaduais, que hoje não são mais grandes, mas foram por muito tempo os principais campeonatos. O torcedor do Curitiba, o torcedor do time grande, sente. Mas o santista, com todo respeito, sente mais. Claro. Porque não pertence à realidade santista, ou não pertencia a essa situação, por mais que ela tenha sido... O clube tenha flertado com ela em campeonato estadual há algum tempo vem acontecendo, eu gosto de 3 citar aqui. anos. O Rafael Prats sempre fala isso. Sempre fala isso. O Prato está... E o Prats, hein? Eu vou falar uma coisa. Desligou o celular, não atende ninguém. Quando o Santos ganhou um dos jogos, eu não lembro qual, eu mandei uma mensagem para o Prats e falei assim, o Santos é muito grande. Muito grande. E o Prats falou, só sobrou a camisa. Só sobrou a camisa. Porque não tem mais nada. Ele respondeu para mim, no celular. Eu até pensei em mandar outra mensagem assim, consternado ontem pelo que aconteceu com o Santos, porque eu entendo, eu não sou capaz de mensurar o que o torcedor sente do tamanho, mas eu sou capaz de entender o que sente o torcedor santista, porque era um time que nunca havia sido rebaixado, é um gigante do futebol mundial,
e tem toda uma história de qualidade de jogo em campo. Se pegar, por exemplo, depois Laor para cá, Neymar, Rodrigo, Bruno Henrique, Gabigol, para nenhum desses casos, Lucas Veríssimo, jogadores que foram vendidos ali, e o Santos hoje não tem um time para se manter na Série A. A gente ontem fez uma conta, foram, depois do Sampaoli, 17 trocas de técnicos, contando os interinos que foram e voltaram. Sim. 17 trocas de técnicos. Ou seja, é uma nau à deriva há muito tempo. E o Santos podia ontem ter vencido o Fortaleza? Podia ter vencido e não ter sido rebaixado? Podia. Mas não ia mudar as questões de gestão. E agora a recuperação é muito complicada. Porque o Santos não é um time que gera fortunas constantemente. O time vai ter muita dificuldade ano que vem. Não tem a cota da Série A, tem os contratos da Série A para ter que lidar na Série B. Sim. O estádio não é um estádio enorme que gera tanta receita. A torcida não é uma torcida do tamanho das torcidas de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Vasco. Não, Vasco, exatamente. Sabe, que é capaz de atrair tanto dinheiro assim. Eu fico pensando o que vai ser do Santos. De um dos maiores clubes da história do futebol. Não tô pensando É uma só na pergunta que os vem. 5 candidatos à presidência, que a eleição agora é dia 9, podem responder. Porque eu imagino que, assim, todos eles, pensando no clube na Série A, mas eu imagino que eles deviam ter um plano para a Série B, né? Ou não? Ou foi todo mundo pego de surpresa? Os 5 candidatos não contavam com isso? Não sei se pego de surpresa, mas eles acreditaram muito Acreditaram. no que eles não controlavam, que é a camisa, a mística, o intangível, Acreditaram o tamanho. muito. Apostaram só nisso. Mas eu quero ver agora. William. Eu quero ver agora. Aliás, inclusive, deveria, não sei, acho que vai ter um debate hoje. O assunto tem que ser esse. E agora, na Série B? E não é só onde a Série B. arrumar recursos? É como fazer o E aí, Santos José? voltar a ser um Como time que fazer? compete no nível mais alto do futebol brasileiro. Tem Não é discussões isso. importantes e E decisivas. você só tem 2 campeonatos, o Paulista e a Série B. É isso. Isso prejudica muita Então, coisa. também. eu Fala, ia Zé. falar sobre isso depois também. porque, Diga lá. Eu já critiquei aqui o futebol brasileiro por isso. O Santos não jogar a Copa do Brasil ano que vem, pra mim, é uma tremenda sacanagem. Pra mim, a Copa do Brasil tem que ser o torneio mais democrático. Todos os clubes do Brasil deveriam jogar. A Copa da França, a Copa... Super Fake Cup. FA Cup. Time, o Guarani não pode ficar fora, entendeu? Bom Sucesso. Tem clube no Brasil, se inscreve. É mata-mata. Joga um mata ali. Um jogo só. Pode botar 800 times. Num dia você elimina 400. Eu concordo com você. Então, assim, Eu concordo com você. o Santos, não é porque o Santos foi rebaixado, eu tô com pena. O Santos não pode ficar fora. Entendeu? A Copa do Brasil, nenhum time poderia ficar, né? Mas o Santos acabou sendo rebaixado, ele levou a pior na última rodada de 2 SAFs, né? O Vasco e o Bahia. Isso. E não é por acaso. Então, eu não vou agora ficar aqui pegando a bandeira, SAF, tá vendo? É a vitória das SAFs contra um clube glorioso, um clube histórico, Mas que é uma associativo. lenda do futebol. E não é a vitória da SAF, mas rapidinho, desculpa. É a vitória de quem, quando o barco começou a virar, se mexeu. É a vitória de quem o Bahia caindo ou não. Você sabia o que estava acontecendo. O Vasco caindo ou não. O início do ano da SAF é trágico. Do meio do ano para frente, você sabia o que estava acontecendo. A SAF do É o que a gente Vasco debateu essa semana. Falamos pra caramba Vasco ainda disso. é uma SAF muito questionável. Pela SAF que é, não Ela, por ter feito ela SAF. se mexe na pressão. Mas quando você olha o que foi feito de campo, e aí não tem a ver com SAF, é trabalho de campo. Mas, Então, não, basicamente é isso. A gente está num momento, uma encruzilhada do futebol brasileiro. Muitos clubes grandes, médios, pequenos estão discutindo isso. Virar SAF, terceirizar o futebol ou não. E vai ter SAF E ruim. esse momento tem todo um simbolismo, né? Claro, o Santos, o Pelé morreu, infelizmente, no final do ano passado, né? Foi sepultado no começo desse ano. E é o primeiro campeonato brasileiro, homenagem ao rei, né? Tinha o Minuto Rei, Campeonato Brasileiro Rei. O Santos consegue cair justamente nesse ano. Mas já era uma pedra cantada. Quase um ano depois que o Pelé pelos morreu. problemas de Mesmo mês. administração. Não chega a ser... A gente teve algumas quedas de grandes que foram surpreendentes. O Grêmio não tem time pra cair. O Inter, o Inter não tem time pra cair. Parece meio que é um acidente de uma temporada. O Corinthians era um time fraco, mas, poxa, foi muita coisa pra dar errado, tal. Não parecia um desastre. Quando o Corinthians foi foi rebaixado? pós-MSI, né? Tem isso. É isso. Mas aí acontece assim, o Santos já era uma pedra cantada. O rebaixamento do Santos parecia iminente. Se não fosse agora, poderia ter sido ano passado ou ia ser o ano que vem e tal. Estádio. O Santos está discutindo proposta de fazer uma arena. Olha para os seus rivais. Boa parte dos grandes clubes brasileiros hoje estão investindo em estrutura, tendo estádios próprios, sentáveis. Se o Santos passar o resto da vida dele só num biguinho ali da Vila Belmiro, para jogar para a média... Detalhe, com a eleição agora, isso aí deu uma esfriada, porque tem candidato que acha que tem que ser de outra maneira, não tem que ser com a W Torre, enfim.
já tem um acordo de intenções lá com a W Torre, mas isso pode voltar atrás. Que Então, ganha eles, o melhor projeto. então eles ainda estão pensando no melhor projeto e tal, então isso, Isso precisa ser feito agora, com urgência. Aproveitar esse rebaixamento. Eu não acho que time grande... que bom que caiu, porque agora vai melhorar. Acho péssimo. Esse raciocínio não é furado. comigo. Horrível. Mas, por exemplo, assim, eu comparo muito a Vila Belmiro com a Bomboneira. São estádios que Sim. têm coisas muito parecidas, similares. A Bomboneira é um pouquinho maior. E o Boca agora tem projeto também, deve ser em algum momento sair um novo estádio do Boca. Vai perder aquele charme, talvez, da Bomboneira, mas o Boca precisa competir. O River aumentou seu estádio monumental. Precisa fazer um estádio onde o você Boca consiga tem ver o uma jogo de qualquer torcida lugar que você sente, monstruosa. né? Que ali não dá. O Santos precisa se reinventar. O Santos precisa se reinventar. O Santos é um fenômeno do futebol mundial, porque o Santos é um time que não é de capital. Ele não é, no universo dele aqui no Brasil, dos times que mais ganham dinheiro, que mais faturam, que tem mais torcida. Então ele tem que lutar contra adversários muito poderosos, muito endinheirados, mais populares. A vida do Santos, historicamente, não é fácil. Não é toda hora que você vai ter um Pelé, que você vai ter um Robinho, que você vai ter um Neymar. Sim. Eras tão vitoriosas. Você vai depender de raios caírem. O Santos não pode depender de raio. Sim. Então, quem vai administrar o Santos agora, quem vai pegar o Santos, tem que pensar nesses pontos importantes. O Santos precisa virar SAF. Na Espanha, o governo, por questão fiscal, obrigou todos os times a virarem empresa. Todos. Só 4 que não viraram. Real Madrid, Barcelona, Atlético Bilbao e Osasuna. O Real Madrid e o Barcelona não querem virar SAF, empresa. Eles são quadros associativos, faturam milhões, torcida do mundo inteiro. O Real Madrid não precisa virar uma empresa, se vender para ficar competitivo, para ser o maior clube do mundo. O Real Madrid, para mim, está né, no teu top 10, o Real Madrid, para mim, é o número 1 do mundo. E é um quadro associativo. No top 10 entra, no top 5 pra mim não. Mas então, o que acontece? Alguns clubes aqui no Brasil estão virando SAF, estão terceirizando seu futebol no desespero. Estão sendo vendidos de forma barata. O Vasco foi barato. Exatamente. O Cruzeiro foi barato. Né? Eu não acho que foi barato. 400 milhões de reais. Se o Santos, se o Santos o quisesse Flamengo virar uma fatura SAF 1 bilhão. agora... O Vasco foi vendido por um valor inferior ao que o Flamengo arrecada em um ano. Só pra- Você entendeu? Só para te explicar meu raciocínio de SAF, desculpa te interromper. No Cruzeiro, vários caras foram olhar, várias empresas foram olhar e correram. O Cruzeiro é para a terceira divisão. A SAF, para mim, não é quanto você paga, é quanto vai ser investido no futebol. Então, se você falar assim, vamos pegar um clube, vou pegar um exemplo assim enorme, Flamengo, bem resolvido financeiramente e tudo mais. Se você der de graça para uma SAF, o futebol do Flamengo, e ela deixa, eu vou botar 5 bi no futebol, porque é isso que vale uma SAF do Flamengo, é um bom negócio para o futebol do clube. Se você pegar um clube... porque não é a questão de quanto... Porque o dinheiro vai para o clube vai fazer o quê com o dinheiro? Vai fazer piscina, vai fazer churrasqueira? Com todo respeito, o torcedor não está nem aí para isso. Hoje em dia, os quadros associativos dos clubes são um problema quando eles interferem no clube. Porque o clube fica refém daquilo por uma questão de uma eleição política do clube. Por isso, assim, você fala assim, esse é o meu futebol que eu amo. O futebol que eu amo não é o futebol do dinheiro. Para mim, o time não precisava arrecadar tanto dinheiro, o Santos não precisaria contratar fazer uma arena. Então o Santos pode ficar na Série D, Então. com a camisa branca mítica dele, jogando ali forma romântica. Não é isso que o Santista quer, né? Então, o meu futebol não é esse. Só que o futebol virou isso. E eu não tenho como brigar contra os fatos. O futebol hoje em dia é dinheiro. Isso. Sem negócio. dinheiro, então, É pra você isso, fazer você não faz futebol, você não precisa adianta. abrir mão de Isso aí o Bubu tradições. fala desde sempre. Não adianta. Dinheiro. A partir desse momento, a questão é quanto dinheiro uma SAF vai colocar no futebol. Então, se você pegar um clube ultra bem resolvido para virar SAF, e esse clube for ter um futebol ainda mais forte, porque vai ter dinheiro, que deem o clube de graça. Porque o dinheiro vai para o quadro associativo, vai para o clube, não vai para o futebol. Então, o Cruzeiro que estava quebrado, arrebentado, e a SAF quase recuou depois de ver a dívida fiscal, não é barato. Não. Não é barato, parece pouco, mas não é. Porque o Cruzeiro é para a terceira divisão. Mas talvez o Cruzeiro, em outro momento, o Cruzeiro não ia se sujeitar... Se estivesse bem, nunca. Nunca, entendeu? Aí você tem barganha. O Chelsea, se eu não me engano, o Chelsea foi, o valor é mais de 20, 30 vezes o valor, o Chelsea. O Chelsea que é um time que era pouco vencedor no século passado, até o Roman Abramovich assumiu o Chelsea em 2003. Aí você vê o que é o Chelsea e o que é o Santos. O Chelsea está no seu top 10 de clubes lendários. Não. Entendeu? Então, O Santos, historicamente, é muito Então, bom. Vou lhe dar uma informação. No meu top 5 tem o Ajax. Obrigado. Então, tô falando, dando um exemplo assim, o A partir de semana Chelsea é um que vem, time que Biane o pessoal Buena brinca Mesa que é um tem time um de de cada bairro, lado. de elite em Londres. Falando sobre O SAF. Chelsea virou quase 30 bilhões. Quase 30 bilhões, é isso? Tô louco. 30...
30 bilhões vai ser 30 bilhões. É quase um valor do Chelsea. Você compra todos os times do Brasil. Você acha que o Chelsea vale Vasco, mais Cruzeiro, mais Santos, mais Botafogo? E como é que você acha que o Santos... Peraí, gente, peraí. do futebol do dinheiro. Peraí. Como é que você acha que o Santos vira uma SAF agora desvalorizado? Então, assim, o Santos, por exemplo... Não é hora de vender. Aliás, os candidatos também, nem sei se eles vão... Realmente é outra coisa que tá para alguns, eu já sei que não vai adiantar esse negócio de SAF, para outros tem uma ideia e tal, mas, gente, é a minha opinião. Eu acho que o Santos tem que virar SAF. Mas o Santos não pode virar SAF de qualquer jeito. Assim, tem que ser bem feito. Vende por qualquer preço. Essa coisa do estamos no desespero, ferrou, caiu a casa, vamos vender o clube, vamos vender por qualquer porcaria, né? 2 mariolas, uma coxinha, você vende o clube. Não é assim, não. Essa camisa aqui, este escudo aqui, ele é gigantesco, ele é absurdo no futebol mundial. Mesmo estando hoje na Série B. A repercussão foi enorme. Chega em qualquer lugar do mundo com essa camisa. Clube, é isso. Ele é gigantesco. Esse clube está na história do futebol mundial. Até hoje, cara, qualquer lugar do mundo que você vai, as pessoas sabem que é o Santos. Você sabe disso. Mesmo o Santos mal, sendo mal administrado, sendo chutado, sendo empurrado com a barriga por pessoas incompetentes e malditas. O Santos ainda tem esse gigantismo. Então você não pode chegar e vender essa camisa, esse clube, essa história por qualquer preço, qualquer porcaria. O que vai acontecer agora, tipo, esse cara que está aqui, por exemplo, o Santos muito possivelmente não vai conseguir nele o que o Santos gostaria com relação à parte financeira. Por quê? Porque o Santos foi rebaixado. Todo mundo sabe, o mercado sabe, o Santos está na pindaíba, entendeu? Então, quem oferecer 30 vai oferecer 15 e é capaz de vender por isso. Aí vira uma regra de mercado, não é o sagrado. Comprar na baixa para vender na alta. Então... E é legal criticar o Marcos Leonardo, por exemplo. Você foi muito bem, aliás, né? Eu recomendo como apresentador de eventos, né? Você viu a palestra que o William em pé ali, né? Apontando os nomes e tal. Imagina o espetáculo que ele dá na palestra. Você pode contratar o William Tavares. Mas é o seguinte, você falou dos dirigentes, são os grandes culpados. Mas o Marcos Leonardo fez um papelão. Marcos Leonardo foi elogiado muitas vezes, porque salvava o Santos, fazia os golzinhos de pênalti ali, o Santos com dificuldade, ele ia lá e dava 3 pontinhos pro Santos. Nessa reta final, ele não podia ter feito o que ele fez. Não é questão de disciplina porque atrasou e tal. Eu gosto desse bobo sério. Entendeu? Então, assim, é legal falar de algumas coisas assim também. O Marcos Leonardo, assim, fez um papelão. Não é à toa que o Galo usou o termo ali que ele tá bem nervoso com algumas coisas que ele viu no Santos. Não dá pra... No momento terrível da história do Santos, a iminência com o risco de queda, o cara vai fazer dessa, vai fazer bico, vai fazer intriga, sabe? Foi muito egoísta, muito individualista só nele. Tô com você. Os vascaínos fizeram festa e estão fazendo troça, e é uma imagem que viralizou, que é o Soteldo subindo na bola contra o Vasco. Então, certo. O Santos ainda não tá... O Santos não tinha escapado, parece que o Santos estava livre. Ele subiu na bola... O cara do alto-falante lá, anunciante do Santos da Vila Belmiro, provocando o Vasco. Não é à toa que o Vasco escapou, o Medel, o Verratti subiu na bola pra sacanear o Santos. Muita gente tava torcendo. E o Santos é um time que, assim, isso não é menosprezar o Santos. O Santos sempre foi um time, talvez, dos grandes times, o mais simpático. No Rio de Janeiro, as pessoas veem o Santos como um time paulista mais carioca que tem. Mesmo os times aqui da capital têm um respeito, uma reverência com o Santos... sabe, raramente as pessoas torcem vou torcer contra o Santos, eu odeio o Santos. Não tem, o Santos é um time que tem uma rejeição muito baixa. Só que nesse ano, talvez pelas administrações ruins, pelo comportamento de algumas pessoas... Marcelo Fernandes errou também. Marcelo Fernandes ficou muito dependente de bola parada. O Santos quase escapa na bola parada, né? O Messias, mais uma vez, achou um gol lá, mas era muito pobre. Ele estava no 7-1. Paupérrimo. 7-1 que também... O trabalho do Marcelo Fernandes, ele é mais... Desculpa interromper, Bubu. O trabalho do Marcelo Fernandes, infelizmente, foi um trabalho... Eu falei ontem aqui que a gasolina estava acabando, né? Marcelo Fernandes e tal, e que ontem era o último resquício de gasolina que tinha no tanque, né? Então, acho assim, o trabalho do Marcelo Fernandes teve prazo de validade, porque o Marcelo Fernandes ainda não é um cara talhado, nem preparado, ou não tem ainda o estudo, enfim, para trabalhar um time... As questões táticas, as questões técnicas, é muito limitado o trabalho dele de campo. Eu sei que ele teve pouco tempo, eu sei que ele pegou o bonde andando, eu sei que foram várias viagens e tudo, mas o trabalho dele do gogó, da conversa, de conhecer a história do Santos, passar para os caras, etc. e afins, ok, isso aí funcionou até onde deu.
Mas o trabalho até ficou claro. Os gols que o Santos... Esse gol que o Santos sofre ontem, o primeiro... Eu achei que ia virar depois do gol. Que o Marinho sai na cara do gol, é de uma bagunça. Pelada, né? Churrasco. O Santos tomou vários gols de pelada de churrasco. Isso aí já é na hora do desespero, no final. O João Paulo já estava indo lá para a área tentando fazer gol, tentando a virada e toma esse gol. Então, assim, o trabalho técnico, a parte do a parte técnica do Marcelo Fernandes, ela é extremamente limitada. Eu falei ontem, se o Santos conseguisse se livrar, ele tinha muito mérito, porque ele chegou, meio que botou ordem no sentido de ânimos ali, arrancar o melhor dos jogadores e tal, etc. Mas foi por pouco tempo. E ontem a única coisa que eu falei, o tanque está quase vazio, não, o tanque já estava vazio, não tinha mais nada para oferecer. E a gente está acompanhando esse processo do Marcelo Fernandes, tá? Já há algum tempo. Não sei se você vai lembrar, quando eu falei aqui que eu discordava frontalmente do Marcelo Fernandes, quando ele vinha com aquele discurso furado na coletiva, de que, um pontinho tá bom, empatamos com o Cuiabá, mas a gente ganhou do Flamengo, a gente faz a troca. Agora a gente empatou com o São Paulo, mas como a gente ganhou do Goiás, a gente faz a troca. E eu falei que estava errado, que aquilo não era discurso, quando ele vinha e falava a todo momento, toda hora, toda a coletiva lembrando, mas olha, quando eu cheguei aqui, já estavam dando o Santos como rebaixado, e nós ganhamos do Bahia, e por isso nós chegamos na última rodada com a condição de só depender da gente. E aí? E agora? Hoje é com o coração apertado que abordamos a situação do Santos Futebol Clube, que enfrenta pela primeira vez em sua história o rebaixamento para a Série B. Vamos mergulhar nas razões desse cenário, nas mudanças que já estão ocorrendo no elenco e na diretoria, e nas implicações futuras para o clube. A derrota diante do Fortaleza na Vila Belmiro não foi apenas um revés, foi o ponto culminante de uma temporada repleta de desafios para o Santos. O time não conseguiu controlar o jogo, e o gol nos acréscimos do meio-campo ampliou a tristeza dos torcedores. Os reflexos dessa queda já são visíveis no elenco. Jogadores como Camacho, Bruno Mezengue e outros estão deixando o clube, indicando uma profunda reformulação. Além disso, o Santos está em meio a um processo eleitoral crucial para escolher seu próximo presidente, uma figura que terá a responsabilidade de liderar a reconstrução do clube. Com a queda para a Série B, o Santos se depara com um calendário mais enxuto em 2024, trazendo desafios inéditos. O que antes eram 63 partidas em média, agora se resumem a 50 ou 54 jogos, no melhor cenário, considerando o Paulistão e a possível final. E vocês, torcedores santistas, como estão encarando esse momento delicado? Queremos ouvir suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e deixar o like se apreciaram a profundidade da análise. Continuem acompanhando para mais análises e notícias do universo do futebol. Até a próxima!